Oi, oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, eu sou a sacerdotisa de Morrigan, também conhecida como Senhora dos Bosques, e hoje eu vou dar uma breve explicação pra vocês sobre o que são arquétipos e como usá-los a seu favor. Então, se é isso que você estava procurando, vem pro vídeo. Bom, primeiro vamos lá. O que são exatamente arquétipos? Arquétipos é como se fossem outras faces que você consegue usar, dependendo da situação em que você precise ativar alguma delas, para você passar alguma coisa a mais para as pessoas entenderem. Então imagina que vocês estão num jogo e vocês trocam de armadura, de roupa, de arma. É assim que funciona com os arquétipos. A nível assim de sociedade, existem, se eu não me engano, 12 arquétipos que são os mais comuns, que pessoas que têm domínio sobre esse assunto entendem e modificam isso mediante o ambiente que elas estão. A nível mágico, existem pessoas tipo eu, que têm consciência do que elas conseguem fazer com essa questão dos arquétipos. Então, eu acho que eu já cheguei a comentar por aqui quais são os 3 arquétipos que eu uso, ok? Que eu realmente uso, eu sei que são ativos em mim, só que existem outras formas de eu ser influenciada energeticamente. Bom, primeiro vamos lá. O primeiro arquétipo, antes de eu descobrir o que era arquétipo, eu já tinha um arquétipo ativo e eu não sabia disso. Quando Morrigan me ensinou o que era arquétipo, e aí foi onde eu comecei a pesquisar, tanto em livros que falam sobre psicologia humana ou psicologia espiritual, ou falam literalmente sobre você vestir as suas armas espirituais, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu descobri que o aspecto da própria Morrigan já era algo ativo em mim. Por quê? Existem formas de você cultuar seus deuses, suas deidades, e você manter a energia deles mais próxima de você. Então, minha relação com Morrigan é muito íntima, meu culto a ela é muito profundo. Além do amor, é uma relação de devoção e respeito muito profunda. Então, isso ao longo dos anos fez com que Morrigan fosse plantada em mim. Eu fiz isso de forma até inconsciente. Ela me mostrou em que momento da vida que eu cheguei nesse nível há um tempo atrás, e hoje eu sei que o arquétipo principal é o dela, por ela ser a minha deusa principal, a deidade a qual eu presto um culto muito forte, com quem eu tenho uma conexão. Além dela, eu também sou sacerdotisa de Keridium, mas não uso o arquétipo dela. Na verdade, não uso nenhum arquétipo de uma deusa anciã, até porque eu acho que eu já nasci desse modo, nesse arquétipo velha. Velha no sentido assim de comportamento, busca em relação aos caminhos espirituais da vida e por aí vai. Então, Morrigan é o meu primeiro arquétipo porque ela vive em mim. Vive. Existem sigilos no meu corpo nos quais foram feitos para não aprisionar, ok? Não é assim que funciona. Você não obriga uma deidade a te fornecer a energia dela. Você pede da melhor forma possível, da forma mais sincera, principalmente se for para alguma deusa negra, e você reza, mas reza muito para ela aceitar, concordar em te emprestar algum encanto, algum nível de encanto que ela possa te dar. O segundo que eu ativei foi Hathor, a deusa egípcia, senhora do ocidente, do sol poente, dona das incontáveis estrelas que tem no nosso céu, a senhora que faz com que todos cheguem ao pós-morte da melhor forma possível, senhora do submundo, dona da fertilidade, do encanto, da magia, do amor, da beleza. Então, hoje, por exemplo, é o arquétipo que está ativo.
Morrigan, ela me deixa muito mais agitada, incisiva e curta e grossa. Hathor, ela já me traz um equilíbrio total. E eu já cheguei a comentar sobre isso em outros vídeos. Hathor tem estado muito ativa por situações muito específicas. Tem gatilhos muito específicos que às vezes vão ativar o seu arquétipo, então você tem que tomar cuidado com isso. Porque o arquétipo pode ser ativo sem você ter feito isso. Outra pessoa pode acabar ativando o seu arquétipo, dependendo da atitude que essa pessoa tenha com você. Então, por exemplo, eu evito me aborrecer ao máximo, porque se eu me aborrecer, o arquétipo que ativa assim é o de Morrigan e ela não é legal. Então, por exemplo, eu não sei se vai dar pra vocês verem por aqui. Acho que dá. Não sei, porque tá contra a luz. Mas lá no Instagram eu mostrei a cor dos meus olhos. Meu olho hoje já ficou avelã, com um círculo preto assim em volta. Não sei se vai dar... Ele já ficou verde. E eu não sei nem que cor ele tá agora, eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Já ficou mel também. Então, são formas da manifestação de Hathor. São formas que eu tenho de identificar que ela está perto. E sim, arquétipos podem causar alterações físicas, ok? Inclusive no cabelo, tá? Meu cabelo aqui tá embolado, mas meu cabelo tá bem controlado, né? Geralmente quando é o arquétipo de Morrigan e de Afrodite que tá ativo, meu cabelo fica deste tamanho, sim. O cabelo preenche de uma forma surreal. São formas de corpo que muda, cor dos olhos, o formato do rosto. Geralmente eu fico com um semblante muito mais doce quando é o arquétipo de Hathor que está ativo. E teve um arquétipo que eu não busquei. Ele veio até mim numa situação muito específica. A última vez que eu usei esse arquétipo foi dia 24 de dezembro de 2022. E ela é surreal, entendeu? Ela é surreal. A Afrodite, ela traz um empoderamento surreal. Todas três trazem, mas a Afrodite, ela traz uma segurança além. Uma segurança daquela mulher que, assim, ela não se culpa por ser o que ela é, por agir da forma que ela age. Então, assim, a última vez que eu tive contato com a Afrodite foi do dia 24 pro dia 25. Já amanheci no dia 25 com Morrigan ativa. Geralmente ela tá muito perto e às vezes está muito mais forte quando o arquétipo ativa por causa de gatilhos. E sim, foi ativo, me aborreceram feio no dia 25 de dezembro. E a Afrodite, ela traz muito essa segurança. E sim, a Afrodite muda total a forma do meu cabelo, muda a forma do meu corpo, principalmente o formato do meu bumbum e das minhas pernas. A Afrodite também muda o formato das minhas mãos, tá? Geralmente minhas mãos estão assim. Quando o arquétipo de Afrodite está ativo, parece que a minha mão dobra de tamanho. A minha mão é grande, eu sou uma mulher alta. Só que parece que dobra de tamanho, fica preenchida. É muito diferente. Cor dos seios, arquétipos também podem alterar esse tipo de coisa, ok? Então, como descobrir o seu arquétipo? Que obviamente todo mundo já me perguntou sobre isso quando eu digo que eu uso arquétipos. Vamos lá, existem energias que estão muito mais propensas a umas pessoas do que a outras. Então, por exemplo, vou, óbvio, dar um exemplo meu. Eu tenho uma amiga, a Silvia. A Silvia é a coisa mais perfeita da face da Terra. A Silvia, ela é uma mulher que, assim, dentro dos 3 arquétipos que eu uso, ela se encaixaria perfeitamente no arquétipo de Afrodite. Só que a Silvia, ela já é assim de natureza. E existem outras deidades que se encaixariam muito bem no corpo da Silvia. Por exemplo, a Silvia é uma mulher muito inteligente. E existem algumas deusas que poderiam encaixar muito bem nela, que ajudariam ela a vencer um pouquinho da timidez dela, porque por mais que ela seja essa mulher muito segura das coisas que ela quer, às vezes ela se retrai um pouco dependendo da situação.
Então, Athena, por exemplo, seria um arquétipo de força intelectual que ajudaria na potencialização da beleza dela, mas principalmente no posicionamento que ela precisa. Então, como que você ativa um arquétipo? Primeiro que tem certos tipos de coisa que são muito mais fáceis do que vocês imaginam. Pra mim, é diferente porque... Nossa, eu tô com muita dor aqui. Eu fiz uma tatuagem aqui, tá doendo daqui até aqui. Pra mim, já funciona de uma maneira bem diferente. Eu já faço isso há muitos anos, há bastante tempo. Então, pra mim, funciona diferente. Geralmente, eu acordo de manhã. Não é todo dia que tem arquétipo ativo. Eu sei que quando eu falo com vocês aqui, existem alguns arquétipos que estão ativos, mas são picos de inspiração muito altos que são gerados por situações na minha vida pessoal e às vezes acabam ativando o arquétipo sem eu ativar de propósito e fazem com que eu venha aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Então, como ativa um arquétipo? Primeiro que você não consegue ativar um arquétipo se você não tiver com certos pontos específicos do seu corpo desobstruídos. Então, não tem como, por exemplo, você ativar um arquétipo positivo de uma deidade, de uma polaridade positiva, se você tiver cheio de ódio no coração. Foi o que eu falei sobre Morrigan. Me estressa que a primeira coisa que vocês vão ver é o meu cabelo fazendo assim... E os meus olhos ficando pretos. Mas tipo, não é castanho escuro, é preto. Não dá pra ver um negócio, um nada, é preto. E a minha voz muda, a minha forma de comunicação muda. Tem vídeo aqui que eu tô falando com vocês e o arquétipo dela está ativo. Então assim, ela é muito agressiva, de uma forma muito explícita. Afrodite também é um arquétipo agressivo, só que é um passivo-agressivo. Hathor já é totalmente passiva. Totalmente passiva. Hathor é o amor da minha vida. E como ativa Hathor? Gente, é sério, esse assunto me deixa até emotiva. Como ativar Hathor? Hathor, ela geralmente está ativa em mim quando eu sinto o amor da forma mais plena possível. Então, existem momentos em que, por exemplo, eu tô com meu filho fala e faz certos tipos de coisa que eu sinto, assim, o meu ser explodindo na galáxia de tanto amor que eu sinto por ele. Então, a forma mais pura de ativar Hathor é sentindo o amor da forma mais sublime, da forma mais perfeita, que é na sua forma natural, sem forçar nada, sem machucar nada, sem ego, sem problemas, só aquilo ali. Então, Hathor tem estado muito ativa porque eu tenho vivido experiências muito intensas, principalmente com o meu filho. Meu filho é uma criança assim que ele é surreal. E como ativar um arquétipo? Primeiro, desobstruir certos pontos do seu corpo. Uma mulher, para ativar certos tipos de energias, principalmente feminina, ela não pode estar brigada com a sua autoestima, ela não pode estar brigada com seus órgãos sexuais, com seus portais de prazer. Então, existem alguns portais que é necessário que eles estejam sempre limpos para um equilíbrio maior da mente e do corpo de vocês. Mente sã, corpo são. Vocês precisam se entender e fazer as pazes com vocês mesmas, ok? Ou vocês mesmos, porque por mais que seja uma série sobre cuidado mágico, eu acredito que não sejam só meninas que estejam assistindo isso. Então assim, galera, vocês têm que prestar atenção em, por exemplo... Por que essa questão do sexo é um tabu tão grande? As pessoas reprimem uma das formas mais sagradas de estar em conexão com o astral, que é através da forma sexual, e isso faz com que as pessoas se tornem muito reprimidas, elas se sintam mal com elas mesmas. Então, primeira coisa, desfaz essas amarras para vocês desobstruírem.
por exemplo, seu portal vaginal, entendeu? Então, vocês precisam estar limpas de julgamentos próprios para começarem a trabalhar com certos tipos de questões. Segunda coisa sobre ativar arquétipos. Se você não consegue meditar, um segundo. Se você não consegue meditar em certo nível, você não consegue abrir portais para que os deuses que você precisa, ou a entidade que você precisa, ou o daimon que você precisa pegar um pouco do encanto, da magia deles emprestado, você não vai conseguir. A mente precisa estar limpa e desobstruída de algumas travas e amarras que às vezes a gente coloca em nós mesmos ao decorrer da vida. E sim, existem pessoas que não vão conseguir nunca invocar arquétipos, ativar arquétipos. Parece uma coisa fácil, mas não é. E existem algumas razões pelas quais isso é um assunto pouco falado e está sendo falado agora de uma forma muito banal, para variar, né? Porque uma pessoa descobre uma coisa e começa a tratar de uma forma banal, como se fosse alguma coisa assim. Ai, todo mundo faz. Não, gente. Não, questões espirituais são muito específicas. Muito. Cada um com suas particularidades e peculiaridades. Por exemplo, eu sou empata. A maioria das pessoas não é empata e nem sabe o que é empatia. Eu tenho duas pessoas, filhas, né? Tem gente que passa assim muito rápido, ultrapassa o nível de relação. Então são minhas filhas. Eu tenho duas filhas que elas têm um poder de premonição bizarro. Na verdade, 3. Acabou de chegar mais uma. De premonição muito bizarro. Então assim, eu consigo sentir mediante o momento que eu começo a vibrar a sua energia, ou que eu tenho algum tipo de contato físico muito próximo fisicamente a você. Elas não, elas conseguem nitidamente passar por uma pessoa na rua e falar tipo, caramba, fulano vai morrer, tipo, fulano vai ter um acidente tal, fulano vai acontecer isso com uma pessoa assim, 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 tal da família delas. Eu não consigo, e a sacerdotisa sou eu. Então, tirem da cabeça de vocês que todo e qualquer tipo de pessoa vai conseguir fazer tudo. Existem essas questões que vocês não entendem. Até a nível sacerdotal, não é todo mundo que consegue fazer certos tipos de coisa. Existem formas de acesso, só que não é assim, gente. Vocês têm uma visão muito utópica de que todo mundo consegue fazer tudo assim num estalar de dedos, e não é. Evolução, ela exige bastante do intelecto, principalmente da sua capacidade de se desprender das coisas materiais, físicas, a nível assim, até carnal mesmo. Então, o ego, o orgulho, a prepotência, são coisas que atrapalham muito a vida de vocês. As pessoas hoje em dia, elas estão com um problema sério, por exemplo, de confiança em seres humanos. Eu compreendo com todas as minhas forças, só que infelizmente estão transferindo isso para a espiritualidade. Então eu tenho visto muitas pessoas tendo problemas, por exemplo, de equilíbrio energético com as próprias deidades, com as próprias entidades, com os próprios orixás para os quais são iniciados, por questões tipo essas. E também porque eu não sei o que tem acontecido exatamente com as pessoas, que todo mundo que se encontra numa posição de filho, de neófito recém-iniciado ou prestes a se iniciar, eu não sei o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas, que eles acham que todo mundo nasceu para ser sacerdote e que eles não precisam de ninguém para nada. O primeiro passo para a ruína de alguém é achar que não precisa de ninguém para nada. Ninguém faz nada sozinho, nem seu sacerdote, muito menos você. E não é todo mundo que nasceu com certos tipos de missões espirituais. O que vocês chamam de missão, eu chamo de problema. Vocês não fazem ideia de como tem certos tipos de coisa na vida de uma sacerdotisa que ela paga um preço muito alto.
Então eu não sei que ambição é essa das pessoas de realmente terem alguma inclinação para isso. Vocês não fazem ideia se vocês realmente vivessem isso da forma como é, porque é o que acontece. Hoje em dia também tem muitos sacerdotes que estão por aí fazendo coisas que não deveriam, atropelando coisas e situações e processos que não deveriam, principalmente por causa de ego, pela afirmação própria, que a maioria das pessoas tem essa necessidade surreal. Então, foi como eu disse, o ego, a soberba, a prepotência, a falta de humildade, isso atrapalha vocês em questões tipo essa, vocês terem um acesso mais amplo à espiritualidade. Infelizmente, o mundo ainda precisa de muitos ajustes. E sabe qual é a meleca? Eu ia falar palavrão. É que esses ajustes são feitos através de nós mesmos. E os arquétipos, sim, eles podem ajudar nisso. Por que Hathor é o meu arquétipo que eu mais uso? Porque eu sou uma pessoa que naturalmente eu tenho uma energia feminina muito feroz, muito selvagem, mas vocês não fazem ideia de como é selvagem. Eu faço parte de 2 cultos tribais ancestrais, tipo, muito antigos mesmo, e faço parte de um outro culto também muito antigo, e eu lido com energias muito selvagens, e a minha energia natural já é muito agressiva, é muito feminina, mas é muito agressiva. Então Hathor, ela é uma energia passiva que me traz esse equilíbrio, essa mansidão na voz, essa sobriedade para falar, por exemplo, com vocês. Então, eu sei que vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo e não vão gostar de escutar, que não é todo mundo que vai conseguir ativar arquétipo, não é. Não é todo mundo e não é toda deidade que dá acesso a ela. Tanto que eu vejo pessoas falando, tipo assim, eu trabalho com fulano de tal. Eu olho assim, não, nitidamente não. Só que eu guardo pra mim, pra não ficar arrumando problemas desnecessários. Então, foi uma breve explicação, não vou me estender mais, porque tem outros cantos dos quais eu posso explorar nesse campo do arquétipo mesmo, e mais vídeos nessa série de cuidados mágicos. Eu sempre esqueço disso, mas se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, enfim, gente, e se inscreve no canal também. Mas eu tô bem satisfeita, até porque no meu caso foram meus arquétipos que vieram até mim e não eu que busquei eles, a não ser o de Morgan, que já falei que eu ativei sem querer. Hábitos, de culto, enfim, quanto maior a profundidade, mais a gente ativa certos tipos de coisa. E é isso, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. O próximo vídeo provavelmente eu vou falar sobre espelhos, como você usa palavras de afirmação no espelho de uma forma que você ative o portal, ou seja, terão certos tipos de espelho que pessoas não poderão usar porque serão seus para fins específicos. E é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.